palavra de Deus diz, lá no Salmo 84, o salmista disse: a minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo, Rei meu e Deus meu. E aí lá no verso 10 ele diz uma coisa muito tremenda, ele diz assim: porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. É melhor morar no quintal de Deus do que em qualquer palácio desse mundo. Porque a presença de Deus é vida, estar com Deus é viver o céu do Senhor. E nós precisamos disso, meu irmão. Por isso, eu quero essa noite falar com você sobre o céu. O céu espera por você, é o tema da nossa palavra. E essa palavra é uma palavra que Deus tem trazido ao meu coração em relação a esse tempo que estamos vivendo, em que há muita desesperança, há muita aflição, há muito medo, mas eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um Matrix. Quem aqui viu Matrix sabe, né? Aquela história do Matrix, havia um paralelo e um real. A verdade, nós vivemos aqui nessa terra aquilo que é fictício. O real é o real de Deus. O real é o sobrenatural de Deus. O que nós vemos aqui, nós vemos com os olhos carnais. Mas com os olhos espirituais, na palavra do Senhor, nós podemos ver coisas tremendas. E nós podemos contemplar coisas tremendas. Por isso, Apocalipse capítulo 21, um dos últimos capítulos da Bíblia, faz a descrição profunda e tremenda de um céu, que é um lugar que tem medida, que tem portas, que tem muro, que está localizado num lugar. E João diz assim: eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será seu Deus. Davi e Salomão não entendiam bem o que Deus estava dizendo, quando ele dizia que não habitava em templos feitos por mãos humanas. Deus se basta. Deus é o seu próprio templo. E nós é que precisamos habitar com Ele, não Ele vir habitar conosco. Deus é o Senhor. E na sua grandeza e na sua riqueza, Ele quer que nós o conheçamos. Ele quer que nós tenhamos com Ele comunhão. Ele quer habitar conosco. E Ele tem chamado você para estar habitando com Ele. O Senhor Deus tem uma casa. E essa casa é descrita na Bíblia como céu. Jesus compara a um lar. A um lugar onde Deus está e onde Ele quer que nós estejamos também com Ele. Então, é importante que essa noite, no seu coração e no meu coração, você tenha um entendimento do que é o céu. Não o céu que você vê todo dia quando olha, não o céu que você vê por sobre a asa do avião, mas o céu do nosso Deus, um lugar onde você ainda não esteve, mas Deus quer que você esteja. Então é preciso que você entenda sobre isso essa noite. E eu quero caminhar com você. Primeiro, dizer para você que desde quando eu era menino, eu via algumas coisas, né? E eu cantava uma música que dizia: lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde onde todos cantaremos juntos. Nós temos, às vezes, refletido sobre isso. O céu é maravilhoso, mas se eu perguntasse para você que está em sua casa, você deseja ver o céu, o que você diria? Se eu perguntasse a você, você deseja, você quer ver o céu, você talvez dissesse que quer ir para o céu. E se eu perguntasse assim, mas você quer ir hoje? Talvez você dissesse, ainda não. Porque nós somos extremamente terrenos, nós somos extremamente
presos às nossas coisas, nós ainda não entendemos o céu como deveríamos entender. Nós precisamos, então, entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, em habitar com Ele e morar no céu, e deixar a vida terrena e receber a graça de habitar eternamente com o Senhor. Todos vão para o céu, é uma frase que muitos dizem, mas na verdade nem todos irão para o céu. Quando alguém morre, a gente diz, foi para o céu. Todo mundo. Morre um cantor, a gente está cantando no céu. Morre um ator, Miguel, a gente está representando o céu. Mas a pergunta é, será que todos vão para o céu? E a palavra de Deus diz que nem todos é dado estar no céu. Muitos irão para o inferno, muitos vão para o inferno. Nem todos vão para o céu. Quando eu era moço, a gente assistia um filme na igreja chamado O Inferno em Chamas, e que tentava mostrar a realidade do inferno, a dor do inferno e o sofrimento das pessoas no inferno. Enfim, você diz, eu vou para o céu, eu quero ir para o céu, mas se Jesus vier à porta do céu recebê-lo e perguntar para você o que dá direito a você de entrar no meu céu, qual seria a sua resposta? Eu quero que essa noite você pense nisso, porque Ele está nos intimando a dar uma resposta a Ele do seu coração. A sua bondade não pode levar você para o céu, o reencarnar não vai levar você para o céu, crer em outras doutrinas ou heresias fora da Bíblia não levará você para o céu, mas a palavra de Deus diz que só Jesus pode nos levar ao céu. O nosso destino será céu ou inferno. Somos peregrinos nessa terra. O Dr. Billy Graham disse, nós estamos em viagem de volta para casa, você está em viagem de volta para casa, e tomara a Deus que a sua casa seja o céu. O céu é descrito por Jesus como morada. O céu é colocado por Jesus como morada. C.S. Lewis, um grande escritor, disse que a terra é como um pedaço de ferro rústico, mas o céu é uma obra de arte talhada em ouro puríssimo. Nós precisamos entender o que é o céu, receber a teologia do céu, compreender isso, e precisamos tomar uma decisão ao lado de Jesus. O próprio C.S. Lewis também disse que, desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes nesse mundo, e ele diz, aspire o céu e terá a terra de sobra, mas se você aspirar a terra, não terá nenhum dos dois. Você precisa desejar o céu. Nós, pregadores, pastores, temos que voltar a falar sobre o céu, sobre a importância de escolher entre céu e inferno, sobre a vida que há em Cristo Jesus para aqueles que buscam o céu. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. João 14, de 1 a 6. Pensa numa reunião tensa. Pensa numa reunião ansiosa. É o que vamos ler agora. Jesus já havia anunciado que um dos seus discípulos o negaria. Jesus havia anunciado para eles que um outro discípulo o trairia. Jesus havia dito para eles que ele mesmo deixaria eles e iria para um lugar que eles não poderiam ir. E eles estavam ansiosos e haviam perguntas nessa reunião. E aí Jesus fala sobre a tribulação no coração deles, e Jesus diz para eles assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você ler todo esse capítulo, todo esse texto, você vai entender que havia uma aflição no coração deles. Então Tomé disse, nós não sabemos o caminho. Filipe diz, Senhor,
mostra-nos o Pai. Cada um começa a fazer perguntas a Jesus na sua aflição, na sua angústia, no seu desespero, na forma como eles estavam vivendo. Parece que eles estavam vivendo sem esperança, como muitos estão vivendo nesse tempo. Pense num tempo difícil que nós estamos vivendo nesse tempo. A palavra de Deus diz, lá em Marcos 3,19, porque naqueles dias haverá aflição tal, como nunca houve. Nós estamos vivendo uma aflição como nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Há incertezas sobre a economia, há incertezas sobre a saúde, há incertezas sobre a própria vida. O nível de depressão está aumentando. Ontem, no portal G1, uma psicóloga famosa disse que esse é o maior experimento humano já feito na história. Nada tão grande, e não sabemos o resultado de confinamento por muito tempo. E muitas pessoas estão, então, desesperadas, aflitas. Nós estamos vivendo aquilo que Mateus 24 fala sobre rumores de guerra, nação contra nação, fomes, peste, terremotos, ódio, traição, multiplicação de iniquidade. Tudo isso nós temos visto e temos presenciado. E o que nos resta? E qual a esperança? O apóstolo Paulo disse que se nós tivermos confiança, propósito, desejo, objetivos e projetos só para essa vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Então é preciso que nós pensemos no céu. É preciso que você pense além dessa vida. Foi isso que Jesus tentou dizer para esses homens que estavam aflitos. Eles queriam saber o caminho, eles queriam saber o que ia acontecer. E ele disse assim: não tenham perturbação no coração de vocês. Não se aflijam. E ele faz eles olharem para frente, ele faz eles apontarem para o futuro, e ele faz com que eles saibam algumas verdades sobre o céu, que o céu é um lugar que ele vai preparar e que ele voltará para buscá-los. E ele quer restabelecer a confiança no coração dos discípulos que estão aflitos. Então, ele começa a falar sobre o céu para esses homens. É preciso que nós entendamos algumas verdades sobre o céu que nós precisamos saber. O céu é um lugar de consolo. A Bíblia diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. O céu é um lugar de santidade. No céu não entra pecado. A santidade de Deus é a plenitude do céu. O céu é perfeito e belo, e o céu é descrito como um lugar físico e também real. É preciso que você entenda que o céu é um lugar diferente do que vivemos aqui. A Bíblia diz e deixa claro que ali não haverá morte, ali não haverá dor, ali não haverá choro, não haverá depressão, nem ansiedade, ali não haverá medo. O céu é algo precioso e real, o céu é algo tremendo, e nós precisamos entender sobre o céu. Mas a pergunta que você talvez faça é, como fez o moço: onde fica o céu? Talvez você pergunte, mas onde fica o céu? Onde está o céu? E nós precisamos entender que o céu não é aquilo que nós imaginamos folcloricamente, mas é um lugar real. O céu não é um lugar chato. O céu não é um lugar em que você vai ficar só olhando nuvenzinhas e vendo anjinhos voar. O céu tem coisas preciosas que a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus preparou para a vida da gente. Há ideias erradas sobre o céu, há pensamentos errados sobre o céu, há uma ideia romântica sobre o céu, mas o céu é a base da presença de Deus, e a alegria eterna e a segurança eterna que todo crente fiel e sincero precisa encontrar. É preciso que nós entendamos o céu. Há uma piada sobre o céu muito interessante, de que um político morreu e foi para o céu. Você imagina, será que político vai para o céu? É possível. Se entregar a Jesus sua vida, qualquer um pode ir para o céu. Os juízes podem ir para o céu, os policiais podem ir para o céu, os homens comuns podem ir para o céu.
E a piada diz que o político morreu e foi para a eternidade. Quando chegou lá, alguém disse para ele, você está no céu. Ele disse, que bom. Então é só entrar naquela porta ali é o céu, você vai descer, tem rios, ruas de ouro. E aí ele abriu a janelinha e viu isso tudo, ficou encantado. Mas tinha uma outra janelinha escrito inferno. E diz que o político quis saber e perguntou assim, não, mas eu posso dar uma olhadinha no inferno? E aí o anjo disse para ele assim, sim. Ele abriu a janelinha, olhou e havia samba, cerveja, muitas mulheres seminuas, muita farra, muita bagunça, um monte de loucuras acontecendo naquele lugar. E ele virou para o anjo, meio sem graça, e disse assim, me desculpe, mas eu posso ir para o inferno? O anjo falou assim, a escolha é sua. E ele entra então no elevador do inferno, desce, e quando chega lá, é aquela ideia que nós temos, né? Caldeirão de fogo, chicotada, sofrimento, espancamento, dor, aflição, desespero, calor assim, de 150 graus, como janeiro no Rio de Janeiro. E ele, desesperado, começa a gritar e diz, puxa, mas não foi nada disso que eu vi lá em cima. E aí o diabo vira para ele e diz assim, o nosso departamento de propaganda é excelente. Assim algumas pessoas vivem, iludidas e ludibriadas pelo brilho do mundo, não conhecem o verdadeiro Deus, acham que podem brincar com suas vidas, acham que podem viver da maneira que querem, mas não têm ideia de que essa vida é fugaz, esse tempo que você vive é passageiro, esse engano que você vive vai passar, essa juventude translocada que você insiste em viver, ela passará. Esse tempo de enganar pessoas vai passar. A Bíblia deixa claro que nós somos forasteiros aqui nesse lugar. Nós somos peregrinos, nós não temos aqui morada. Nós deveríamos pensar no céu, mas nós temos vivido como a mulher de Jó. A mulher de Jó tinha saudade. A mulher de Ló tinha saudade do pecado. Ela olha para trás, todos sabem a história, e ela vira uma estátua de sal, porque ela tinha saudade daquela cidade. Ela não queria deixar para trás aquela cidade. A palavra de Deus diz, não acumuleis tesouros na terra, onde a traça consome, corrói. Então, nós não temos morada aqui. Hebreus 13 diz, porque não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos uma cidade futura. Há algumas definições de céu na palavra. A palavra deixa claro que o céu é como a casa do Pai, paraíso, cidade santa, Nova Jerusalém, morada eterna. O céu tem nomes, tem especificações na Bíblia. O céu tem 12 portas, o que indica que essa cidade celestial está aberta para que você possa entrar. Mas existe apenas uma maneira correta, e nesse diálogo, nessa reunião tensa, ansiosa, Jesus demonstra para os discípulos que há uma forma também deles entrarem no céu, de conhecerem o céu. Então, é preciso que você, essa noite, entenda isso. Algumas coisas são importantes para falar sobre o céu hoje. Primeiro, o céu revela também o inferno. Lá em Apocalipse, a palavra diz assim, quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde, no lago de enxofre e fogo. Não é a vontade de Deus que nenhum homem se perca e vá para o inferno. A palavra de Deus diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mas alguns homens escolhem ir para esse lugar de sofrimento. Talvez você que está me assistindo na internet, há muito tempo ouça mensagens evangélicas e não ouça alguém falar sobre isso. Mas o inferno é real. A Bíblia fala de um lugar de sofrimento e dor. A Bíblia fala de um lugar que o bicho não morre e que o fogo não se apaga. A Bíblia fala de um lugar
que na sentença indicatória para esse lugar, as pessoas terão choro e ranger de dentes. Então, o céu é bom, mas a sua contraposição é o inferno. O inferno é verdadeiro e, infelizmente, existe. E muitos são os que entram por essa porta e caem no inferno e são condenados todos os dias. Quantos homens, quantas mulheres, criados no Evangelho, conhecendo a palavra, largaram tudo, deixaram o Evangelho, apostataram da fé, foram seguindo o seu caminho e hoje estão no inferno. A Bíblia conta uma história, Jesus contou uma história que muitos chamam de parábola, mas não é parábola, a história de Rico e Lázaro, e não é parábola porque ele dá nome aos personagens ali. E o rico era um homem que tinha muitos bens, mas Lázaro era um homem que morava na porta daquele rico, desejando comer alguma coisa, desejando sobreviver. E a Bíblia diz que ambos morreram e que o rico foi para um lugar de sofrimento e Lázaro foi para o seio de Abraão. E o seio de Abraão é o lugar de descanso, é o paraíso, é o lugar em que Deus está recebendo os seus filhos. Então, é preciso que você entenda, Deus não tem desejo que você se perca, que a sua família se perca. Por isso, Deus deu uma palavra no episódio do carcereiro, e a palavra era: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Durante uma caminhada de evangelismo, muitas vezes me perguntaram assim: vocês crentes falam em ser salvo, salvo de quê? A palavra diz que nós precisamos ser salvos da ira de Deus. Existe uma ira de Deus levantada contra todo o pecado na face da terra. A nossa terra se degenerou, o pecado tomou conta da humanidade de uma maneira, assim como em Sodoma e Gomorra, assim como nos tempos de Noé, a terra tem vivido frontalmente contra Deus. Muitos são os anticristos, muitos se levantam contra Deus, muitos são os falsos profetas, muitos são os pregadores mentirosos. Quantas pessoas estão vivendo erradamente e caminhando a passos largos para o inferno e arrebanhando a muitos com eles, pregando doutrinas erradas, pregando mentiras, pregando liberalismo, apoiando o aborto, apoiando uma série de coisas que são contra a vontade de Deus, contra o amor de Deus, contra a palavra de Deus, e essas pessoas podem ser condenadas ao inferno por isso. Então, primeiro, o céu é uma antítese do inferno. No céu, alegria, no inferno, tristeza. No céu, cura, no inferno, dor. No céu, esperança e glória, no inferno, desesperança e desespero. O céu é uma antítese do inferno. A segunda coisa é que o céu é uma promessa de Jesus. Como consolo à aflição daqueles discípulos, ele fez uma promessa extensiva a mim e a você. Ele disse: não se desespere. O Covid está aí, as nações estão aflitas, os países não sabem o que fazer, mas eu quero repetir o que Jesus disse para você: não se perturbe, não se desespere. Querido, creia em Jesus, creia no Pai. Ele disse: é a minha casa, tem muitas moradas, eu vou preparar lugar para você. E o que você precisa para isso? Receber o convite. Já foi um grande casamento? Já foi uma grande festa? Todo mundo muito bem vestido, muito bem arrumado, a comida muito boa, né? A bebida muito boa, a alegria de todos, a noiva linda, o noivo elegante. É bom demais. Uma boda, um casamento, uma festa. As bodas do Cordeiro são um convite extensivo a você. Você que não é religioso, você que não sabe quem é mais, você que tem vivido aflição, desespero, você que tem vivido angústia, você que tem vivido de uma maneira triste, angustiado e sem esperança de vida, a palavra de Deus deixa claro que você pode ir a Jesus. Ele disse: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É dessa forma que você recebe Jesus e que Ele te garante o passaporte para a vida eterna. Eu já contei isso aqui na igreja, mas como está na internet é importante contar de novo.
há mais ou menos 25 anos atrás, eu fiz a visita mais difícil da minha vida. Eu fui visitar um homem que 2 irmãs tinham ido visitar antes e que voltaram muito chocadas e falaram para mim naquela época: irmão, eu nem era pastor, irmão, visita ele, o irmão evangelista. Nós fomos lá, mas nós nem conseguimos ficar muito tempo na casa daquele homem, porque a miséria, o fim daquele homem é muito terrível. Ele bebeu a vida toda, a mulher foi embora, os filhos foram embora, e agora ele, além de beber, fumava muito, fumava charuto, e ele agora está com câncer no pulmão. O médico desenganou ele, disse que não adianta internar, não adianta ir para o médico, e mandou ele para casa para morrer em casa. E poucas pessoas ajudam ele, alguém leva comida, mas ele vive num barraco muito sujo também. É uma coisa terrível, vai lá visitar. E eu fui. E aí o irmão evangelista que ia visitar comigo no dia não pôde, eu fui sozinho. E eu fui, peguei minha Bíblia e fui visitar aquele moço. Chegando ali, naquele estado de miséria, pobreza, eu lembro, irmãos, literalmente, que quando aquele homem tossia, pedaços de sangue saíam da boca daquele homem e caíam. A cada tosse, o lenço na mão, ele colocava e sujava o lenço de sangue. Aquele homem estava morrendo e morreu mais ou menos uma semana depois. E eu lembro que em lágrimas eu orei por ele, pedindo ao Senhor para que o curasse, mas me veio uma confirmação profunda no coração que Deus iria levá-lo. E eu não me conformei com aquilo, eu orei, e eu disse para ele que eu profetizava a cura, mas sabe, aquela coisa forte dentro do coração. E eu lembro que eu saí daquele barraco, abracei ele, e quando eu cheguei lá fora, eu parei no ponto e chorei sozinho, triste com Deus, questionando Deus e falando: Deus, mas por que o Senhor não pode curá-lo? E eu lembro da profunda esperança que Jesus gerou no meu coração, e me disse: um dia você o encontrará no céu. Mais vale uma vida para o Senhor no céu, uma cura da alma, porque naquela tarde eu consegui, apesar de toda a tosse e dor daquele homem, fazê-lo confessar Jesus como Senhor da sua vida. E há uma esperança no meu coração que um dia eu verei o homem da visita mais difícil da minha vida, porque Jesus nos convida a estar com Ele no céu. Ele disse: eu vou preparar lugar, e se eu preparar, eu virei e buscarei vocês, e vocês vão habitar comigo. Por isso que João, na visão, disse: o tabernáculo de Deus com os homens, vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quer saber? A condição daquele homem é melhor do que a minha, porque ele já está com Jesus, ele habita com o Senhor, ele habita no céu, não há mais dor, não há mais aflição, não há mais doença, não há mais tristeza. Eu ainda lido nesse mundo difícil, mas ele já antecedeu a mim, e ele já vive com o Senhor. Glória a Deus. Deus tem trabalhado no coração da gente a esperança. O céu nos lembra o inferno, mas o céu também é uma promessa de Jesus. Outra coisa interessante é que o céu é um lugar perfeito, real. A Bíblia diz, como está escrito, que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Leia Apocalipse 21, você que está vendo essa mensagem. Leia o texto. Leia a descrição do céu. É um lugar real. É um lugar que tem medidas exatas. Até isso foi revelado a João. O céu tem 2.200 quilômetros. Alguém disse que isso vai mais ou menos de São Paulo a Aracaju. Pensa o tamanho dessa cidade, uma cidade quadrada, com 12 portas, uma cidade que é com ruas de ouro, uma cidade que tem pedras preciosas, são 12 pedras preciosas, uma cidade que é descritiva.
Arquitetos podem imaginar e pensar nessa cidade como será ou como seria o céu descrito por João, que foi revelado a ele. A palavra diz que João viu a cidade santa, a morada do Altíssimo. Esse lugar é real, não é brincadeira. Eu não sou contador de histórias, não sou Forrest Gump. Eu estou falando isso para você aqui que assiste pela internet. O céu é a esperança final da vida de todo homem. Nada é mais importante do que o céu. Não adianta todo o dinheiro que você está ganhando, tudo que você projeta fazer, se você não tiver esperança na vida futura, se você não sabe onde passará a eternidade, você é uma pessoa miserável. A Bíblia conta a história de um homem que juntou muito dinheiro, acho que era agricultor, ele juntou muitos celeiros, ele enriqueceu, e num momento ele diz assim: eu tenho muitos bens, eu estou bem demais, eu cheguei onde eu queria, super safra, muitos grãos, muitas riquezas, eu vou descansar minha alma, eu vou aposentar. Mas a palavra de Deus diz que Deus diz para ele assim: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Deus o chamou à responsabilidade, porque ele viveu para o material, ele viveu para a riqueza. Eu tenho um irmão em Cristo que é pastor na Califórnia, e ele diz para mim assim: as coisas aqui são terríveis, as pessoas são valorizadas pelo que têm, pelo dinheiro. Lembro do pastor Sebastião pregando aqui e dizendo uma coisa muito séria. Ele disse assim: o seu carrão não te dá direito de entrar no céu. O seu dinheiro, a sua conta bancária não te dá direito de entrar no céu. Só por Jesus é que nós somos salvos. Cantava esse hino quando eu era menino na igreja. Mamãe cantava no coral. Só por Jesus, só por Jesus. Foi Jesus que abriu o caminho do céu. Não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz eu errar. Só Jesus pode salvar a minha vida. E a palavra deixa claro aqui: o céu é um lugar real e perfeito. Não é historinha, não é brincadeira, querido. Não é um sonho, não é a ilha da fantasia, é um lugar descrito e documentado na palavra de Deus, na Bíblia. Ele é para você. Deus tem isso para você. Largue as coisas que você idolatra, largue essas paixões que você tem por pessoas, por dinheiro, por posição social, por aparecer na internet. Quanta gente, todo mundo sorrindo no Facebook. Não é tempo disso, é tempo realmente, como foi cantado aqui pela equipe. E eu fiquei pensando, quando o céu abrir e ele se manifestar em glória com seus anjos, todos se dobrarão, é isso que a música diz. E eu pensei assim: Eliezer, do jeito que eu sou, eu vou pular de cara no chão, porque não basta só se dobrar, tem que pular de cara, botar o rosto no pó, tapar o rosto. Tamanha glória, tamanha luz. Como o livro de Crônicas diz, a luz era tão grande, a glória de Deus encheu o lugar, e os homens não podiam ficar em pé. Por isso que o salmista diz que ele prefere morar na porta, na calçada de Deus, do que em qualquer palácio desse mundo, porque a presença dele é tudo. A Bíblia diz dessa cidade do céu que lá não haverá luz, porque a glória de Deus, a sua glória, iluminará tudo. Pense nisso, amado. Pense na grandeza disso, pense na majestade disso, pense no lugar real e perfeito que Deus te chama para estar lá. Mas há uma coisa também muito importante, que nesse capítulo de João 14, Jesus diz, é que o céu também começa no seu coração. O coração de muita gente que me assiste agora é um verdadeiro inferno. O sentimento de muita gente é um verdadeiro inferno. Porque às vezes atendemos alguém que bebe, se corta, se prostitui, porque a sua vida é um inferno. Não há paz no seu coração.
Se o Espírito Santo de Deus não habita em sua vida, você vive literalmente o inferno emocional e espiritual na sua condição humana. Mas a palavra de Deus diz que o céu começa em você, porque Jesus disse para Filipe, para Tomé, nessa conversa, Jesus disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos, e viremos para ele, e faremos nele morada. Se Deus mora dentro do seu coração, você tem o céu dentro de você. Isso é o começo do céu. Aliás, eu tenho um pastor amigo, pastor Ezequias, do Rio de Janeiro, que ele sempre disse uma coisa interessante para mim, que o inferno, na verdade, é a ausência de Deus. Talvez você diga assim: eu não creio nessa historinha de fogo que não apaga. É possível. Mas a ausência de Deus é o inferno. Viver sem Deus toda a eternidade é o inferno. O inferno é não ter Deus. O céu é ter a presença de Deus. A tristeza é não ter Deus. A alegria é ter a sua presença e ser amigo de Deus. Não ter o Senhor é o inferno. Por isso, o céu se estabelece na sua vida e no seu coração quando você entrega o seu caminho e a sua vida para Jesus. Esse é o tempo de você buscar ao Senhor, entregar sua vida a Ele, deixar que Ele seja o começo do céu na sua existência. Você, na verdade, querido, que me assiste, está cansado de viver como você vive. Você é infiel à sua esposa e está cansado disso. Você é desonesto nos seus negócios e você está cansado disso. Você é violento e está cansado disso. Você é traficante de drogas e está cansado dessa miséria de vida que você vive. Você é uma moça que se prostitui e também está cansada dessa vida que vive. O que você quer, o que você busca é o céu e habitar no céu com Jesus. E a única forma disso acontecer é abrir o seu coração essa noite para que Jesus entre na sua vida e faça morada nela. Jesus, e essa é outra verdade importante, é o único caminho e a única verdade. Só Jesus é o caminho para o céu. Ele falou para aqueles moços, ele disse: vocês sabem o caminho. E eles disseram assim: mas como, Senhor? Nós não sabemos o caminho. Tomé falou assim: nós não sabemos o caminho. Qual o caminho? E aí ele responde e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer ir a Jesus, quer ir a Deus, quer ir para o céu, vá por meio de Jesus. Um homem rico procura Jesus de noite e pergunta assim: como eu faço para herdar a vida eterna? Esse homem queria ir para o céu, querido. E Jesus disse para ele assim: é necessário nascer de novo. E nascer de novo, querido, não é reencarnar, porque Jesus desfez esse pensamento, porque em seguida esse homem pergunta para Jesus: mas eu vou entrar na barriga da minha mãe? Jesus diz para ele assim: não, tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. Nascer da água do Espírito significa receber o Espírito de Deus em sua vida, o Espírito redivivo, o Zoé de Deus, o Espírito do Senhor passa a habitar dentro de você, faz de você um pedaço do céu, transforma a sua vida e você em seguida tem desejo de ser batizado. Por isso que ele falou da água e do Espírito. Isso é a verdade maior que o mundo não conhece, o planeta não conhece. Se todos os presidentes da República dobrassem os joelhos e orassem e clamassem ao Senhor, o Senhor deflagraria a queda dessa pandemia. Mas parece que quanto mais nós sofremos, quanto mais nós passamos por dificuldades e lutas, mais o coração endurece, mais os homens estão cheios de si mesmos, mais estão carregados da sua vaidade, do seu orgulho, do seu sentimento de autoridade ou autoritarismo, mais modos de autoritarismo no mundo estão sendo estabelecidos e crescem. Há orgulho nas nações. Deus está quebrando.
aqueles que não se quebrantam. Deus está derrubando portas, Deus está derrubando muros, Deus está mostrando que Ele é Deus. Deus faz aquilo que Ele quiser. Os gafanhotos estavam voando para o Brasil e, graças a Deus, devemos agradecer, porque mudaram de rota. Mas devemos orar pelos irmãos argentinos, para onde eles foram. Mas isso é claro que a mão de Deus, Deus pode com a sua mão mudar o rumo da história, fazer coisas novas, fazer coisas diferentes. Ele é o Senhor. E Ele ama você. Há um cuidado de Deus com a sua vida, querido. O amor de Deus é mais do que tudo. Nada é tão importante para você e para mim do que o amor dEle. Você pode morrer de Covid, eu posso morrer de Covid, mas onde estaremos? Onde estará a sua vida? Se você tivesse morrido, ou se você morrer, ou aqueles que você amam podem perder sua vida com essa doença, e aí? Onde você passará a eternidade? Qual o destino da sua alma? Você acredita mesmo que você vai ficar vagando por aí e reencarnando num bicho e reencarnando em outras histórias e outras pessoas? Isso não é real. A Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma vez. E depois disso vem o juízo. E o juízo é a determinação e a definição de Deus se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. E Deus está te chamando hoje para o céu, porque Ele ama você. Nenhum noivo, nenhuma noiva prepara uma festa, convida seus amigos e fica feliz se alguém não for. Deus não tem prazer em mandar ninguém para o inferno. Não é isso que eu estou dizendo. Os homens se lançam no inferno. O inferno não foi feito para o homem. Mas os homens que rejeitam a Deus, a palavra diz que eles irão ser condenados por sua própria atitude de negação e de não receber Jesus. Porque Jesus preparou o céu para você. Olha que a palavra diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Ele preparou o céu. O fim disso tudo que você está vendo, dessa história toda, é céu ou inferno. O Covid vai passar? Claro que vai passar. Mas outras tribulações virão sobre a terra. Outros problemas acontecerão. Outras lutas virão sobre a terra e sobre a sua vida. Eu tenho uma irmã em Cristo que Deus dá palavras a ela, e ela orou com relação ao Covid, e ela disse que Deus falou com ela: são ondas. Ondas virão, onda sobre onda. Essa é só a primeira onda. Depois virá outra onda, de outra situação, de outro problema, de outra luta, de outra aflição mundial, ou de outra aflição pessoal. Se nada acontecer, querido, querida que me assiste, daqui a 50 ou 100 anos você não estará aqui. Eu fico imaginando, quando vejo a igreja toda cheia, eu fico imaginando daqui a 100 anos, ninguém estará aqui. Ninguém. Todos nós teremos morrido. E o que vai valer e o que vai ter importância é se eu vou para o céu ou para o inferno. E o que define se eu vou para o céu ou para o inferno é Jesus Cristo, o Senhor. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o dono da festa. Ele pode te encontrar na festa e colocar para fora, mas Ele também pode te dar acesso à sua festa, ao seu casamento, e você pode viver eternamente com Ele, porque Ele ama você. Então creia nisso. Entenda isso. A palavra diz que quando o Filho do Homem vier, quando, pois, o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá ao rei os que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que coisa interessante. Ele preparou um lugar para você. Desde a fundação do mundo, há um espaço reservado.
há uma cidade pronta, há um lugar que aguarda a sua vida. Deus ama você, Ele quer ter comunhão com você. Você tem um amigo querido, eu tenho alguns amigos que eu ligo e que eu digo, a gente está separado, a gente almoça toda semana, e agora a gente não está almoçando por causa da pandemia, a gente não está saindo. E eu sinto falta de ter comunhão com os amigos, eu sinto falta da comunhão, do abraço dos irmãos, do carinho aqui na igreja. E Deus sente falta de você. Ele espera que você esteja na sua casa, na casa de Deus. A casa de Deus é melhor. O melhor lugar para se estar é na presença de Deus. Não existe, querido, outro lugar melhor para a minha e para a sua vida. Eu quero, então, essa noite te convidar a tomar uma posição com Deus. Porque você escolhe ir para o céu. Ninguém está predestinado a ir para o inferno. A palavra de Deus diz que Deus predestinou a todos para a adoção como filhos em Cristo Jesus. Você foi chamado para ser filho de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Não se sinta ofendido. Você já deve ter ouvido a frase assim, né? Todos são filhos de Deus. É bonita a frase. É legal falar mesmo. Todos nós somos filhos de Deus. Acho bacana isso. Mas, biblicamente, isso não é verdadeiro. Porque a Bíblia diz que a todos quantos o receberam, ou seja, todos quantos receberam Jesus, a Bíblia diz que Ele deu a esses o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas o que dizer daqueles que não receberam? Imagine alguém que é ateu, que talvez esteja me assistindo, ou agnóstico, como se convencionou falar. Imagine que esse ateu morre, e que esse ateu chega na eternidade. Que tipo de atitude, que tipo de pedido, que tipo de clamor esse ateu fará diante de Deus? Que tipo de palavra ele dirá? Como que eu vou falar com alguém que eu não acredito? Imagine se eu não acreditasse que o pastor Avison existe e ele marcasse uma reunião e eu encontrasse ele e ele está agora com um crachá lá escrito pastor Avison e eu vou ficar olhando para ele e vou dizer assim, mas eu achei que o senhor era um mito. Eu não acreditava. As pessoas diziam que você existia, mas eu não tive tempo de acreditar nisso. A palavra de Deus resume isso como choro e ranger de dentes. Não queira, querido, passar por isso. Não queira. Não queira estar num lugar de condenação. Não queira receber a condenação de Deus. Essa semana, uma paciente minha, não é de igreja, mas ela crê bem em Jesus, os pais são crentes. E ela falou uma coisa muito interessante para mim, ela disse assim, você não sabe o que está acontecendo na faculdade, porque a faculdade está online, então o pessoal bate um papo lá, né? Excesso de trabalho. E ela disse para mim assim, Arivaldo, você não tem ideia. Um monte de amigos meus que eram ateus estão dizendo assim, alguma coisa está acontecendo no mundo. Eu acho que esse negócio de Deus é verdade, nós estamos perdidos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque estão percebendo. Falei para uma pessoa que disse que cria na reencarnação. Eu disse para ela essa semana assim, qual é o pressuposto da reencarnação? Que as almas vão evoluir e melhorar a cada dia. Olhe para o mundo, você vê alguém evoluindo, você vê os homens evoluindo, você vê as coisas melhorando. A palavra de Deus diz, lá em Timóteo, que nos últimos dias apareceriam homens terríveis. Os homens estão se animalizando. Os homens estão vivendo como bichos. As atrocidades, as maldades estão se multiplicando. Em meio à pandemia, aumentou a agressão, violência familiar. Aumentou o número de policiais que matam pessoas. Como pode isso, se as ruas estão vazias? A maldade do homem não tem mais limite. Perceba, nós estamos destruindo o mundo. Deus está dando sinais. Pastor Sebastião tem insistido nisso. O juízo de Deus tem vindo ainda, junto com misericórdia.
Mas, querido, vai chegar um momento que não vai haver misericórdia. O juízo de Deus é para que você acorde. Isso não pode ser comum. Um terremoto cada dia num lugar. Praga de gafanhoto, abelha gigante ou vespa gigante, sei lá. Tempestade de poeira, Covid-19. O que falta mais acontecer para você perceber que Jesus está às portas e a palavra de Deus está se cumprindo? Creia em Jesus essa noite, não vá para o inferno, receba Ele, vá para o céu, em nome de Jesus. Tome posse do céu, creia no céu. Essa é a única esperança sua, minha e de cada um que me ouve, tanto nesse lugar como na internet. Só Jesus tem salvação para as nossas vidas. E eu falei para você ler Apocalipse 21, e eu quero encerrar lendo isso para você. E eu estou sempre botando errado aqui, gente, ó, foi mal. Vamos lá, aí, opa, eita. Ixi, se conseguir, bota essa última tela para mim. O texto bíblico, Apocalipse 21, o 23 e 27, diz assim: e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que a contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Há um livro eterno que a Bíblia chama de livro da vida, e a Bíblia diz que nesse livro consta o nome daqueles que podem entrar nesse lugar, que não brilha o sol, mas que brilha a própria glória de Jesus. Nesse lugar que não tem noite, nesse lugar que não tem febre, nesse lugar que ninguém tem deficiência física ou mental, nesse lugar que ninguém é mutilado, nesse lugar onde os seus corpos serão transformados, nesse lugar que a Bíblia diz que o leão e o cordeiro andarão juntos, ou seja, esse lugar não terá qualquer tipo de violência, qualquer tipo de distração, não haverá maldade, não haverá mentira, não haverá pecado, não haverá engano, nesse lugar onde nós seremos perfeitos como Ele perfeito é. Olhe para Jesus, depois que ressuscitou, Ele atravessou portas, Ele andou sobre águas, mas Ele tinha um corpo físico, Ele foi tocado, Ele era real, mas Ele tinha um corpo transformado. E a palavra de Deus deixa claro que esse lugar é para a sua vida, querido. Todo o meu esforço essa noite foi para que você compreendesse: há um céu e há um convite de Jesus para você entrar nesse céu. Ai, pastor, o que eu posso fazer para entrar no céu? Eu tenho sido bonzinho, eu tenho sido boazinha. Isso não salva você. O que salva você é entregar a Jesus a sua vida. É dizer: Jesus, eu sou um miserável pecador, mas eu creio que o Senhor pode me levar ao céu. Me deixe entrar no seu céu. Me deixe ir para a sua festa. Me deixe morar em tua casa. Me deixe habitar nos teus átrios, Senhor. Por isso eu comecei falando que o salmista no Salmo 84 disse: oh, como eu anelo, Senhor, a tua presença. A tua presença é o meu alimento todo dia. Quem nos alimentará no céu será a presença de Deus. Quem nos iluminará no céu será a presença de Deus. Quem nos encherá de alegria no céu será a presença dEle. E eu quero que você receba essa salvação e esse passaporte para o céu. A Igreja Batista do Imbuí, lá em Teresópolis, tem uma música muito interessante que fala: eu tenho um passaporte para o céu. E o passaporte para o céu foi conquistado na cruz pelo sangue de Jesus. Essa é a única passagem que você tem para ir para o céu.
Você está cansado da vida que vive, você está cansado dessa terra, você está cansado de decepção com pessoas, você está cansado de sofrer, de ver que coisas não dão certo para você. Você precisa ter esperança lá na frente. Foi isso que Jesus falou. Não se perturbem, eu vou preparar lugar. Lá na frente, vocês vão ver onde estarão. Lá na frente, vocês vão morar comigo. Lá na frente, vocês serão felizes. Lá na frente, vocês morarão num palácio com o rei. Amém? Eu quero orar por você. Nós vamos ministrar uma música. Enquanto cantamos, eu quero que você fale com Deus. E depois da música eu vou orar por você. Se você quer ir para o céu, não é conto da carochinha, não é fantasia isso, é sério. A Bíblia trata de coisas profundas. E isso é o mais profundo da Bíblia, onde você que me vê, que me ouve e que não assistiu isso por acaso, onde você passará a eternidade, onde estará a sua alma quando Deus o tirar dessa vida. Se você morrer hoje, para onde vai a sua alma? Eu quero que você creia nisso e receba isso essa noite, em nome de Jesus. Quero orar por você. Você que está em casa, a pergunta é muito simples. Você crê em Jesus? Se você perdesse sua vida, para onde iria a sua alma? Eu contei a história da visita mais difícil da minha vida, e eu creio, porque Deus falou comigo, um dia eu verei aquele homem. Mas eu quero dizer para você que eu quero ver você no céu. Eu quero você na presença de Deus, não como condenado, mas como alguém que foi absolvido pelo sangue de Jesus. Então eu quero convidá-la a orar comigo agora. Coloque sua mão no seu celular ou aponte sua mão para a TV, se você estiver transmitindo na TV, e repita essas palavras: Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra que há um lugar que a Tua palavra chama de céu, que é o lugar de descanso, que é o paraíso, que é o tabernáculo de Deus com os homens. Eu quero estar nesse lugar com o Senhor. Eu quero habitar na Tua presença. Eu quero passar a eternidade com o Senhor. Então eu quero entregar minha vida a Jesus. Ainda que até pouco tempo eu não acreditava em Deus, eu me dizia ateu, mas eu agora quero crer no Teu nome, eu quero receber a Tua salvação. Entra no meu coração, habita em mim, transforma a minha vida em céu, retira todo o mal sobre a minha vida e dá-me a alegria da Tua salvação. Eu recebo Jesus, eu recebo a Tua salvação. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Nosso pastor estará orando ainda, encerrando, mas eu quero que você guarde no seu coração essa palavra. E se você já é alguém que crê e que tem certeza da tua salvação, de que estará no céu, envie essa palavra para um amigo, envie essa palavra para alguém que você sabe que precisa.